Hoje eu vou falar muito aqui sobre o câncer, tá? Então aproveita para compartilhar aí com os seus amigos. Bom, esse é um assunto bem recorrente, né? Bastante gente pergunta. Eu tenho aí mais de 15 mil pacientes, sempre de forma natural, né? Sem tratamentos químicos, né? A gente sempre indicando aí novas formas, outras formas que tem comprovação científica, tá? Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês também alguns estudos, vou falar bastante aqui para vocês sobre tudo isso, tá? Então, ó, já deixa o seu like aí, já compartilho, então aproveita aí para compartilhar aí com os seus amigos, tá bom? Bom, então é um prazer aí estar com vocês aqui hoje, né? A nossa live aqui, pega lá um papel, uma caneta, né? Pega um copo d'água, porque tem bastante conteúdo aqui para passar para vocês hoje, tá? Então compartilha aí nos grupos, compartilha no WhatsApp, no grupo da família, né? Olha que legal aqui, tem um conteúdo legal para vocês, então compartilha também, tá? Copia o link, manda aí no grupo do WhatsApp da família para que muita gente tenha acesso, tá bom? Vou apresentar aqui bastante conteúdo, né? Vamos ver se as plataformas não derrubarem aqui, né? Se não boicotar, a gente continua, tá? Mas tem muito conteúdo aqui, sempre mostrando para vocês realmente que dá, né? Para a gente ter uma vida mais saudável, né? Dá para a gente, enfim, reverter aí o câncer, ficar livre dessa doença. E eu vou falar um pouco aqui sobre ela, que na verdade na medicina oriental ela nem é considerada doença, na medicina tradicional também não, né? Ela é um nome que é dado aí para mais de 100 desequilíbrios, então eu vou mostrar aqui para vocês também sobre isso, tá? Bom, então, né, começando aí a nossa aula, primeiramente quero agradecer aí a todos que estão aqui presentes, né, que estão aqui compartilhando, dando like aqui também, então, uma boa noite aí para todos vocês, depois eu vou olhando aqui os comentários, então se você tem algum tipo de câncer, né, alguém da família tem, pode deixar aqui o comentário, deixa aqui, que a gente vai conversando, pode falar o tratamento que você está fazendo, alguma coisa assim, e aí a gente vai conversando aqui no chat, tá bom? Bom, primeiro, antes de mais nada, né, eu já vou falar um pouquinho aqui sobre o câncer bem rapidamente, né, mas o câncer, a primeira coisa, né, é que, na verdade, o câncer, ele nem é uma doença, né, como eu disse aqui no começo, né, o câncer, ele é um aglomerado de doenças, são aí mais de 100 tipos de doenças, então o câncer é um nome dado, né, para outros tipos de desequilíbrio, né, na medicina chinesa a gente fala que doença nem existe, né, a gente chama de desequilíbrio, então, consequentemente, o câncer também aí não existe. Mas aí as pessoas falam, mas se não existe, né, por quê? Por que, que tem tanta gente morrendo disso, né? Não só essa doença, mas tem muita gente morrendo de outras mais, né? Tem muita gente morrendo aí de diabetes, né? De várias doenças crônicas. Mas o que muitos não falam também é que os medicamentos, né? Os remédios, eles não curam, né? Então, infelizmente, né? A gente tem aí praticamente toda a classe médica, né? Toda aparelhada, não só a classe médica, mas eu digo assim, quando eu falo classe médica, tá, eu tenho muitos amigos que são médicos aí, que tratam de pacientes com câncer também, mas não estou falando dos médicos em si, tá, porque tem muitos já mudando, né, esse conceito, mas falando mais dos conselhos mesmo, tá, os conselhos, os órgãos de saúde, né, todos eles, infelizmente, estão aparelhados aí com a indústria farmacêutica e não vão passar para vocês realmente o que é, né, não vão incentivar os médicos a divulgarem a verdadeira medicina, né, e só para vocês terem uma ideia, né, no ano de 2012, foi registrada uma pesquisa científica que falava nos Estados Unidos que a sexta maior causa de morte nos Estados Unidos, tinha quase 100 mil pessoas, né, morreram disso, era os efeitos colaterais dos medicamentos. Então, imagina, isso só para qualquer doença crônica, não estou falando nem do câncer, estou falando do remédio simples aí que as pessoas tomam, né, enfim, para outras doenças. Mas isso não é divulgado, né, não é divulgado abertamente que os remédios fazem mal, né, que trazem efeitos colaterais, né, o médico até fala para você, não lê a bula, porque se você lê, você não toma. Então, mas a gente tem que ler, né, a gente tem que estar consciente do que a gente está fazendo, né, então, realmente eu quero que vocês tenham acesso a tudo isso, né, então, a gente tem aí muitas descobertas, tá? Muitas mesmo, eu separei aqui algumas para vocês, mas existem centenas de descobertas, né, com respeito aí à reversão do câncer, que eles não querem que você saiba, tá? Então, infelizmente, realmente é isso mesmo, tá? E uma delas, né, é a questão de que o câncer não é uma doença, tá? Ele é um desequilíbrio, ele é um sintoma, tá? Um sintoma. Até tem um livro aqui, ó, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, tem um livro aqui. Esse aqui é do André Moritz, né, que fala assim, ó, o câncer o câncer não é uma doença, é um mecanismo de cura, tá? Então, na verdade, você tem que descobrir, né, a razão oculta do câncer, qual é, o porquê que você desenvolveu o câncer, e aí você vai curar,
né, essas causas profundas e, consequentemente, você melhora aí a sua saúde como nunca, né? Então é isso. Aqui nesse livro, né, do André Moritz, ele fala bastante sobre isso, tem vários estudos aqui mostrando sobre isso, e aí é bem legal também. Tem outros, enfim, eu tenho muito conteúdo aqui do câncer, esse aqui está em francês, né, os alimentos contra o câncer, a prevenção do câncer pela alimentação, tá? Então esse livro aqui está em francês, né, e é um livro bem legal também. Deixa eu ver, tem outro aqui, ó. Esse aqui é um livro russo, tá? Eu comprei em dezembro, já li ele todo, que fala também sobre o câncer, tá? Os mecanismos aí de cura do câncer. Aqui conta a experiência de 2 profissionais, tá? Na reversão do câncer, também fala bastante de todos os... Aqui tem os fatores, ó, do desenvolvimento do câncer, tá? Tá tudo aqui. E então é um livro bem legal também. Enfim, tem o conteúdo sobre o câncer, tem muito conteúdo, tá? Esses daqui vocês não encontram aqui no Brasil, né? Porque são livros que eu trouxe de fora do Brasil. Mas esse do André Moritz vocês encontram, tem um outro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também vocês não encontram no Brasil, que é do Ty Bollinger, tá? Que é Diga Não ao Cancro. Esse eu comprei em Portugal, tá? Esse também é um livro bem legal. Tem um documentário dele muito bom. Vamos ver aqui o que mais. Isso só para ilustrar para vocês alguns conteúdos que eu tenho aqui, disponível aqui, tá? Mas tem muito mais, tem bastante conteúdo, enfim, fora os arquivos aí em PDF, né, que eu tenho bastante. Mas deixa eu ver, tem um outro aqui que eu queria mostrar, deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver, não está aqui, acho que está lá no quarto. Tem mais outros 2, deixa eu ver onde que está. Tem um aqui, ó, que está aqui comigo, ó, que é da doutora Odile Fernandes, ó, também, ó, ela conta Minha Vida Anticâncer, também é um livro legal, é um livro que ela, que conta a experiência dela, né, como que ela reverteu o câncer. Enfim, tem muito conteúdo, né, aqui são alguns que eu mostrei para vocês, deixa eu ver se tem mais, que tá aqui, enfim, mas tem vários, acho que se a gente for olhar aqui, tem mais. Enfim, tem alguns livros também sobre, deixa eu ver, tem um que eu queria mostrar, mas não está aqui também, tá para lá, acho que está lá na sala. Enfim, né, o câncer, né, como vocês viram ali também, né, no livro ali do Moritz, né, ele fala também que o câncer não é uma doença, né, é uma ferramenta, né, de cura. E, bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, estou usando hoje, a primeira vez que eu estou usando essa plataforma aqui, primeira não, segunda, usei na hora do almoço, agora vou usar aqui para vocês. Eu quero mostrar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu ver como que eu faço isso. Aqui, beleza. Então, ó, deixa eu deixar só a tela, só essa aqui, pronto. Escrevam aí se vocês estão ouvindo tudo certinho, se está tudo certo, se vocês estão me vendo aí, vendo a minha apresentação aqui em PowerPoint. Então, escrevam aí, deixa eu puxar para cá, se está tudo certo, se vocês estão vendo aí tudo certinho. Antes, né, eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Deixa eu aguardar aqui vocês escreverem aqui, se está tudo tranquilo. Tá ok, então tá bom. Ó, isso aqui, eu quero mostrar para vocês um estudo aqui, ó, que fala que a cada ano 8,2 milhões de pessoas morrem devido ao câncer, tá? Então as pessoas estão preocupadas aí com coronavírus, tudo isso, mas ó, todo ano morre 8 milhões a cada ano, tá? Morrem aí mais de 8 milhões de pessoas devido ao câncer. Atualmente, tá? Mais de 32 milhões de pessoas vivem com a doença no mundo todo, tá? Então é muita gente, tá, que desenvolve câncer. E aí, no caso do câncer, né, com uma expectativa de vida de menos de 5 anos. Eu já vou mostrar aí o porquê disso, tá? Então, continua acompanhando. Por que fala isso, né, que tem aí uma expectativa de vida de menos de 5 anos? Porque o estudo mostra isso. Isso se você for, tá, pela medicina convencional, tá? Eu tenho aí pacientes que já passaram muitos anos e estão aí tranquilamente, tá? Não tem sem problema nenhum. E qual que é a causa, né, dessa morte aí precoce? Então, fez o diagnóstico, constatou ali que você tem câncer, a maioria morre em menos de 5 anos. É a quimioterapia, tá? A quimioterapia, ó, essa sim, né, é considerada a doença que mais mata no mundo, né, e não o câncer, né? Aqui comparando, na verdade, com... a gente sabe que a doença que mais mata no mundo, né, as doenças são as doenças cardíacas, né, o câncer está aí em segundo lugar, né, mas a quimioterapia realmente é um tratamento aí que não tem comprovação científica, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem um estudo, tá? Ó, veja o estudo que comprova a ineficácia do tratamento quimioterápico citotóxico. Então, ó, o estudo, vocês podem digitar depois no Google, tá? Esse texto aqui, ó, depois vocês paralisem aí o vídeo, tá? Depois que acabar a live aqui, paralisa o vídeo, escreve tudo isso que está aqui, ó, tá? A contribuição, tá? Office citotóxico
da quimioterapia de 5 anos, aqui seria, né, sobrevida, né, de 5 anos. Então, em adultos, né, com malignidades. Aqui tem, ó, esse estudo, ele foi feito pelo Departamento de Radiologia e Oncologia, né, lá da Austrália. Ele foi feito também pelo Departamento Médico Oncológico, lá de Sydney, também na Austrália, em colaboração com outro centro lá de estudo, né, de pesquisas, também da Austrália, tá? Então, ó, ele foi publicado numa revista médica, tá, na Clinical Oncology. Ele foi publicado no dia 18 de agosto de 2003. Ele foi um estudo que foi revisado dia 20 de abril de 2004, foi aceito dia 3 de junho de 2004 e foi colocado online dia 18 de novembro de 2004, tá? Então, o porquê que as pessoas não têm acesso a isso? Olha só, 227 mil, não foram poucas pessoas, não foi meia dúzia de pessoas, foram 227.874 pessoas com 22 tipos de tumores, tá, diferentes aí. Então, foram mais de 200 mil pessoas que foram estudadas por 12 anos, tá? Então, eles pegaram essas pessoas, claro que elas não sobreviveram, né, 12 anos, mas falaram que ao longo de 12 anos eles estudaram 227 mil pacientes com 22 tipos de tumores, e o resultado foi de apenas 2%, tá? 2% só tiveram mais que 5 anos, né, de vida do diagnóstico, tá? Então, mas não se preocupe, eu ainda vou falar aqui para vocês várias coisas. Se você está com câncer, não fique preocupada, tá? Só estou mostrando aqui que a quimioterapia não tem comprovação científica. E no nosso país, nós somos obrigados a aceitar isso aí cegamente. Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só, esse estudo não teve nenhum efeito, não foi nem 2%, foi 0% para câncer de pâncreas, próstata, mama, tá? Próstata e mama, que são 2 tipos de câncer muito comum, tá? Depois, bexiga, rins, cérebro, sarcoma e melanoma, tá? A quimioterapia não teve efeito nenhum para esses casos aí. E então, o porquê, né, que ainda é receitado tudo isso aí para as pessoas. Agora eu quero mostrar para vocês um estudo suíço. Olha só. Olha o que, né, 2 pesquisadores suíços, eles publicaram até esse artigo, ó. Eles falam assim, ó: nós acreditamos que muitos cânceres de mama invasivos detectados por mamografia não persistem para serem detectados após 6 anos, sugerindo que o curso natural desses tumores é regredir espontaneamente. Então, aparece o tumor. Isso, tá? Ainda falando aqui, ó, cânceres de mama invasivos detectados por mamografia, esse aqui é seria um câncer ainda bem mais agressivo, tá? E sugerindo que o curso natural desses tumores é regredir espontaneamente. Isso foi publicado, tá? Tá aqui para vocês, ó, depois para vocês digitarem, para procurar. Depois paralisa o vídeo, tá? Ó, tá aqui o nome dos 3, eu falei 2, né, mas são 3 suecos, tá? Tá aqui o nome deles, ó. Não vou nem ousar falar o nome deles aqui, que sueco ainda não aprendi, né? Publicado em 12 de outubro de 2011, eu ia falar, de 2011, é que eu já estava lendo o ON aqui do Oncology, na Lancet Oncology, que é uma revista aí conceituadíssima, aí, uma revista de artigos científicos bem conceituada, tá? Então, aí vem a pergunta, né? Aonde viemos parar, né? O porquê de tudo isso, né? Por que eu até acabo falando, né, que doenças não existem, tá? Então, é isso. Bom, deixa eu voltar aqui, deixa eu tirar aqui do compartilhamento de tela aqui para voltar a falar com vocês. Então, como vocês puderam ver, né, a quimioterapia realmente ela se mostrou ineficaz, né, aí enfim, e o porquê que a gente continua tendo ainda, né, tendo que aceitar esse tipo de tratamento e como sendo o ideal, né, como sendo o único tratamento. A pessoa tem câncer, é quimioterapia, né, tem que fazer quimioterapia, né, e esse estudo mostrou que, na verdade, não tem eficácia, né, muito pelo contrário, né, as pessoas acabam ficando mais doentes ainda com uma quimioterapia. Se você faz uma quimioterapia, não tem jeito, aí pelo menos um ano depois, o efeito colateral da quimioterapia, se você lê a bula dela, o efeito colateral é câncer novamente, você desenvolve câncer novamente. Então, o porquê de tudo isso? Né? O porquê? Eu tenho falado aqui há muitos anos, isso divulgado aqui para vocês. Vocês veem o estudo de 2004, né? Olha quantos anos a gente já está, ainda continuam falando que é o melhor tratamento, né? Aí eu vou lá para a Rússia, apresento, aprendi muito, né, com os médicos de lá, e apresento todos os tratamentos que eu fiz aqui com os pacientes, né? E eles falam, é isso mesmo, aqui a gente está tratando também assim, né, dessa forma. E aqui no Brasil a gente continua fazendo quimioterapia, Estados Unidos também, né? Portugal mais ainda, né? Portugal ainda está muito longe, né, de ter aí uma boa medicina,
né, uma medicina... no Brasil eu vejo que a gente tem um pouco mais de acesso do que Portugal, né, e, enfim, a gente tem que despertar, né, realmente, né, tem que ver aí, você é responsável pela sua saúde, né, então, não fique, né, questione o teu médico, tá, questione, fala para ele, mostra a bula, fala, ó, você está me receitando esse remédio, mas olha o que ele traz aqui, ó, e tem outras alternativas, tá, o que eles não falam para você também, né, é que as descobertas, elas mostram que o câncer, né, ou outras doenças aí, elas podem vir decorrentes de falta de nutrientes, falta de vitaminas. Então, uma má nutrição, né, se você não tem o que você precisa ali no teu corpo, você vai desenvolver, não tem como, né, você vai desenvolver. Então, estou aqui, já sofri muita perseguição, né, por falar abertamente sobre essas coisas, e hoje eu não tenho nem consultório mais, não atendo mais pacientes em consultório, de tamanha, né, as ameaças aí. Então, hoje eu procuro só divulgar mesmo as informações aí pela internet, né, porque realmente nós vivemos aí num mundo em que, como eu diria, né, as coisas erradas, né, são mais divulgadas aí pela mídia, né, e o que deveria ser o normal nosso, né, então nós estamos vivendo aí ao avesso, né, então o que deveria ser normal, né, infelizmente está sendo aí ridicularizado, né, as pessoas falam, qual plantinha, né, esse dia teve uma publicação minha que eu coloquei aí, falando aí da questão das máscaras, né, e aí o Facebook até retirou, né, mas, enfim, teve uma pessoa que comentou assim, mas e aí, qual a plantinha que você acha, né, ridicularizando todo o ensino, todo o tratamento, né, a pessoa está numa bolha, né, ela está lá na casa dela, né, numa bolha, já viajei o mundo, já estudei, olha quantos conteúdos, já palestrei, estava contando aqui, passam de 15 países já, né, que eu levei esse conteúdo, que eu mostrei, né, na Rússia, tive em 2 congressos lá de geriatria, né, e longevidade, então, e a pessoa, né, ridicularizando, falando, qual plantinha que você acha que vai curar o coronavírus? Mas não é, coronavírus, a gente não pode nem falar muito essa palavra aqui na live, para vocês terem uma ideia, que a plataforma derruba o vídeo, tá? Então, a gente está vivendo, né, uma situação em que nós temos que despertar, temos que acordar para essa realidade, né? As doenças estão realmente matando as pessoas cada vez mais, e as pessoas estão acostumadas com isso, acostumadas a ficarem doentes, né? E é o normal, né, das pessoas. E até assim, se a pessoa está assistindo um vídeo desse e ela está tão, né, como eu diria, ela está tão cega, né, que ela acaba brigando ainda com você, porque ela não acredita naquilo, ela acha que você, né, não tem nada, eu estou aqui dando conteúdo gratuito todos os dias, né, na internet, não estou fazendo igual a indústria farmacêutica, né, passando passando medicamentos para vocês ficarem escravos deles e tomarem todos os dias. Não, eu estou passando conteúdo aqui para vocês, né, eu não tenho um consultório, né, não estou chamando o paciente, não é nada disso. Então, eu estou querendo mostrar realmente o que as pesquisas sérias mostram e que são abafadas pela mídia. Né? Você não vai ver isso aqui ser divulgado na mídia. Sabe por quê? Você não vai ver porque existem aí pessoas que trabalham na grande mídia, né, que são donas de centros oncológicos. Tá? Tem aí um médico bem famoso aí, que inclusive está em vários, né, dessa TV maior aí que todo mundo fica chamando de lixo agora, né? Nessa TV maior, esse médico aí é dono de um dos maiores centros de oncologia. Então, você acha que ele vai querer falar bem? Né? Não vai querer falar, vai querer falar mal, né? Não vai querer falar mal de tratamentos quimioterápicos, não vai mostrar a verdade para as pessoas, né? Então, que nem aqui, ó, a Brisa Linda Pontes, ó, perdi um filho de 25 anos com sarcoma no fêmur, tomou muita quimioterapia, né? Então, realmente, né, nós estamos aqui, né, vivendo aí tempos difíceis, mas nós vamos passar dessa, tá? A gente está aí na hora de mostrar a verdade para todos, né? Nós temos aí, câncer já tem cura, AIDS já tem cura, todas as doenças crônicas já tem cura, e as pessoas só ficam doentes porque elas estão sendo enganadas, tá? Todo dia as pessoas estão sendo enganadas. E então, assim, ó, segura um pouquinho a ansiedade, tá? Não é uma receita de cura, né? Que nem aqui, ó, Alice. Então, dê a receita da cura, tá? Não é rapidinho assim, tem que assistir a live toda. Não é só uma receita, não. Existem mais de 300 tratamentos, tá? Tem mais de 300 curas, não é só uma. Tem mais de 300 tipos. Então, assim, desculpa até se eu fiquei um pouquinho exaltado aí com você, mas não é assim. Você, dá a cura milagrosa. Nós temos que mudar muitos conceitos, tá? Temos que mudar aí o nosso pensamento, né? Temos que mudar muitas coisas, tá? Os hábitos alimentares, mas ao longo aqui do vídeo eu vou falar mais para vocês. Primeiro eu quis mostrar aqui esse estudo, né, falando, um estudo de 12 anos, com mais de 200 mil pessoas, que a quimioterapia não resolve, tá? Esse estudo foi publicado, foi revisado, foi validado, e além disso, né, ele foi disponibilizado aí online, então você pode consultar, você pode depois voltar a paralisar, né, e realmente tudo que eu mostro aqui é tudo sempre com estudo científico, tá? No meu site tem 25 páginas só de links de estudos científicos, tá? Tudo que eu mostro é realmente baseado em estudo.
né? Por isso que eu não tive problema com a questão de processo, nada disso, porque eu não estou falando o que eu acho, tá? Não é achômetro. Estou mostrando para vocês o que as pesquisas falam, tá? Então, todos os meus vídeos têm embasamento científico. Todos têm lá. Então, está falando quais são os embasamentos científicos. É isso, a gente tem que mostrar realmente aí. E, assim, as pessoas falam, e aí, você não está cansado, né, de falar sempre, divulgar isso, né, para as pessoas? Sempre. Não, eu não me canso, porque isso é a minha missão de vida, realmente, é passar para as pessoas a verdade, né, a respeito aí da reversão de doenças crônicas, não só o câncer, mas outras doenças crônicas também, né, a hipertensão, tenho falado bastante também, né, as doenças cardíacas são muito fáceis de você reverter, tá? Em poucas semanas você consegue ficar livre delas, né? Então é muito fácil, basta você querer, né, você aplicar certinho essas coisas e sair fora desses remédios, medicamentos que só trazem aí desequilíbrios para você, tá? Bom, né, voltando aqui, né, na questão aí, eu sei que tem bastante gente aqui acompanhando, né, a gente está transmitindo aí pelo Facebook e pelo YouTube, né? E, e assim, não desistam aí, porque eu também não vou desistir, tá? Esse ano a gente vai ter muitas coisas boas acontecendo, né? A gente sabe que nem eu mostrei esse estudo aqui para vocês, né? Mostrei quantas pessoas morrem aí todos os anos. A gente tem que ver as coisas ruins para poder ver o bom também, né? Porque quanto mais luz, né, você tem, mais você vai ver a escuridão, né? Mais você vai iluminar, né? Não ver a escuridão, vai iluminar, né? Que nem aqui, né? Aqui no escritório, se eu estou aqui e eu tenho uma lâmpada fraquinha, eu não vou ver tanto a sujeira no chão, né? Agora, se a lâmpada for mais forte, né? A lâmpada for clarear mais, tiver mais luz, eu vou ver mais sujeira no chão, tá? Então é para isso. Quanto mais luz, mais sujeira a gente vai vendo, né? Então é isso que eu quero também trazer aí tudo que eu aprendi para vocês, né? Trazer essa luz aí com respeito às doenças crônicas, para que vocês repliquem, né, para outras pessoas, tá? Então é isso, vamos aí continuar no caminho, né? Esse ano, próximo ano, eu sempre falo que sempre é melhor, apesar da gente ver muitas coisas erradas acontecendo, mas as coisas boas estão vindo aí, estão acontecendo também, tá? A gente já não pode deixar, né, que o mal prevaleça, né? Bom, então falei aí, né, na questão também, né, dos nutrientes, né? Então o câncer ele está relacionado sim com uma alimentação ruim, né? Mas tem uma outra coisa, né, que é, né, a questão, né, não é só alimentar, a gente tem aí outros fatores, né, são 7 fatores para o desenvolvimento do câncer, né, eu tenho uma palestra só sobre isso, né, falando só sobre isso, mas tem uma coisa chave, o Dr. Leonard Coldwell, né, que é um médico alemão, né, ele tem consultório em Londres e tem consultório também, né, na Alemanha. Ele fala o seguinte, né, ele fala que 80%, né, da reversão, né, do câncer, ela vem através do trabalho mental, tá? Então não adianta, né, você só fazer ali, tomar quimioterapia ou fazer um outro tratamento. Ele não indica também quimioterapia, né? Ele fala que o paciente que faz quimioterapia, ele nem atende, ele nem pega para tratar, porque não vai ter resultado, tá? E, então, o que que eu digo para vocês, né, é que a primeira coisa, né, é não se apavorar, né? As pesquisas mostram que as pessoas que logo que recebem um diagnóstico, então se você recebe de primeira ali o diagnóstico, né, o médico fala para você, você tem câncer, tá? Então, você tem câncer e e aí você já fica desesperada e ele dá aquela notícia como se fosse assim, não, você vai morrer, né? Não tem como, você tem um tumor raro, é sempre essa notícia que eles dão, né? Você tem um tipo raro e aí o que acontece, né? Você acaba, né, achando que realmente, né, você acredita daí nele, por quê? Porque você colocou toda a sua confiança, né? Nós somos programados para isso, né? A mídia programou a gente para isso, programou para aceitar cegamente o que a medicina fala, né? Uma medicina que foi mudada, foi alterada, né? De 1900 para cá, toda a medicina foi alterada. Nos Estados Unidos, em 1920, né, mudaram a medicina, colocaram para uma medicina alopática, né, acabaram com todas as universidades, sobraram poucas, na verdade, nem meia dúzia de universidades não sobraram, né, aí até o ano 2000, de universidades de homeopatia. Elas ridicularizaram a homeopatia. Tá? Isso aconteceu muito, né, nos Estados Unidos, e, consequentemente, isso veio para o Brasil, né, e outros países também. E aí o que acontece? Né? As pessoas deixaram de acreditar nos tratamentos naturais, né? Na medicina natural, deixou de acreditar, achava que era a plantinha, né? Qual é a plantinha? Que nem uma outra mulher comentou lá no meu vídeo, né? E aí, qual que é a plantinha para curar isso? Né? Enfim, aí a medicina modificou, né? Deixou de ter o médico de família, né? Aquele médico que realmente é na casa do paciente,
né? Tratava com coisas naturais, com tinturas, extratos de ervas, né? Eu, como sou descendente aí de indígenas, né? Então, eu aprendi um pouco, né, disso, tenho um pouco de conhecimento também nessa área de plantas, né? E acho que por ter também um pouquinho aí do sangue indígena, né? Então acabo relembrando aí algumas coisas, né? E os índios, né? A gente vê que eles hoje é diferente, né? Mas antigamente, né? Os indígenas tinham muita saúde, né? Muito vigor e os tratamentos, né? Com os pajés era diferente, né? Com chás, com ervas, né? E na medicina oriental, né? Mesmo se você for no Japão, né? Na Índia, né? Na China, né? A gente vê ali uma medicina milenar, né? Tratando só com remédios naturais mesmo, né? Que não dá efeitos colaterais e que também vão reequilibrar o teu corpo, né? Na questão do câncer, o primeiro passo que eles não te falam, né, porque eles vão tratar só o sintoma, né, eles tratam realmente só o sintoma, né, não vai tratar a causa, né, o que causou, não vai descobrir qual é a causa, né, assim como nesse livro aqui, ó, vou pegar aqui novamente, ó, no livro do André Moritz ele fala assim, ó, descubra a razão oculta do câncer, cure suas causas profundas e melhore sua saúde como nunca. Então, né, o câncer, na verdade, ele é a cura, ele é um mestre, ele está ensinando você, tá? Ele está mostrando para você, ele vai mostrar, ó, você está errando em tal coisa. Então, a Louise Hay, né, ela fala muito sobre isso, né, a Louise Hay, nos livros dela, né, ela falava muito sobre isso, ela falava, inclusive, né, que todas as doenças, elas vêm aí de uma causa mental também, né, então, o Dr. Leonard Coldwell, né, a medicina tradicional chinesa fala isso, né, e aí os primeiros tratamentos, eles são feitos com chás, né, na China. Aqui no Brasil a gente tem um pouco de modismo, né, na questão, eu também sou acupunturista, né, tratei aí muito tempo com isso, mas quando eu fazia, né, quando eu atendia em consultório, atendia na cidade de Limeira, as pessoas iam no meu consultório e eu tratava mais com acupuntura. Por quê? Porque era o que as pessoas conheciam. Agora, se a pessoa chegasse, contasse para mim, né, eu tenho tal coisa, né, eu tô lá, eu tenho isso, ela vai declarando para mim os sintomas dela, né, as coisas, quais são os desequilíbrios que ela tem, eu faço o diagnóstico. E aí, se eu falasse para ela, toma esse chá aqui, pega essa erva aqui, toma isso, o que vai acontecer? Naquela época, né, aí quando eu comecei foi em 2002, e aí se eu falasse para ela tomar um chá, né, as pessoas iam dar risada da minha cara. Por quê? Porque isso aí é coisa ridicularizada, né? Foi ridicularizado já tudo isso. Só que agora está voltando, né? Agora a gente vê que está crescente, né? Que tem aí muitos tratamentos simples, né? Que tem coisas aí que dá para a gente fazer. Tem muitas plantas, né? Que tem comprovação científica, né? No câncer mesmo, se você pegar o melão de São Caetano, né? A planta ela chama Momordica charantia. Essa planta, se você coloca aí no Google depois, Momordica charantia, tá? Com CH. Quando você colocar essa planta aí e você vai colocar câncer, você vai ver os estudos científicos. Vai lá no Google acadêmico, você vai ver os estudos científicos, tudo falando sobre isso. Tá? Tem muitos estudos científicos falando desse melão de São Caetano, né? E que tem casos aí de reversão, inclusive, de câncer de pâncreas, né? Mais de 98%. Então, por que você pega um tratamento que não tem comprovação, né? Se você pegar aí uma quimioterapia, né, como eu mostrei aqui no começo do vídeo, né, que a quimioterapia, a chance de cura é de 2% só. E aí você pega a Momordica charantia, esse é o nome científico da planta. Eu não quis colocar nem melão de São Caetano, que é para vocês pesquisar mesmo pelo nome científico. O que vai acontecer? Mais de 90, 93, 98% de chance de reversão de tumor de pâncreas, né, que dizem, né, na medicina convencional que é o mais difícil de ser curado. Então, como assim, né? Como que pode, né? Então, a gente tem aí muitas descobertas, tá, que não são reveladas. Inclusive, outra descoberta aqui, né, que a Peró usa muito melão de São Caetano, a Peró que se curou de um câncer de pulmão, tá? A Peró que está aqui acompanhando a gente. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença dela. A Peró sempre está assistindo aqui, tem um carinho muito grande aqui por ela, sempre está assistindo aqui os nossos vídeos. Então é isso, ó, eu quero que vocês tenham realmente acesso aí a conteúdos realmente relevantes, né? Conteúdos aí que vocês realmente tenham um efeito, né? Nesse livro aqui, ela fala das causas mentais e dos males metafísicos, e aí o modo metafísico de combater o câncer. Tá? Então, ó, o que ela fala? Que na questão emocional, né, ou na causa mental, né, uma causa provável de algum tipo de câncer poderia ser mágoa profunda, ressentimento persistente, né, segredo ou mágoa corroendo o íntimo. Então a pessoa tem um segredo, uma mágoa que está ali corroendo o íntimo dela. E também carrega ódios. Tá? Então isso aí para todos os tipos de câncer. Depois tem alguns tipos mais específicos, que eu vou dar uma lida aqui para vocês. Tá?
Deixa eu olhar aqui, ó. Vamos ver aqui outros tipos. Tá, o livro Você Pode Curar Sua Vida, Estael está perguntando, é Louise Hay, tá? Ó, o nome dela é que aqui está a fonte que usaram aqui nesse livro não está muito boa, ó, mas é bem aqui em cima, ó, Louise Hay, tá? L, né, Hay. E aí vocês vão achar, é muito legal. Ela tem muitos livrinhos, são livrinhos curtos, ó, fininhos assim, ó, dá para você ler facinho, tá? São livros muito bons, livros para você ler sempre. Eu tenho o livro Você Pode Curar Sua Vida, tá até lá na sala, porque eu leio sempre, às vezes está no quarto, né, eu estou sempre lendo esses livros, porque realmente são conteúdos que você tem que estar sempre em contato, tá? Agora vamos na parte dos tumores, ó, o que ela fala, tá? Deixa eu achar aqui, ó, tumores. Ela fala o seguinte, ó, aqui. Tumores, acalenta mágoas e antigos traumas, acumula remorsos. Então, meio parecido, né? Bem parecido ali. Aí, ó, vamos supor que, deixa eu ver aqui, peraí, antes, deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu achar algum tipo específico aqui, ó. Bom, enfim, o que ela fala é o seguinte, isso tudo baseado em estudos, tá? Tem estudos que revelam isso. E o porquê que não falam, né, para você, né? O porquê que não fala sobre isso? Por que não fala também, por exemplo, que se você tem um desequilíbrio na coluna, né? Eu também, que sou formado em quiropraxia, por que quando você tem um problema na coluna cervical, ó, como tá aqui, ó, nossa coluna cervical, ó, aqui, ó, começa lá em cima, ó, começa aqui a cervical, a nossa coluna vertebral, né? Aqui a cervical, vai descendo a torácica, né? Vai descendo aqui, ó, e aqui a lombar, e ó, a parte sacral, né? Por que não falam para você que, primeiramente, se você tem um problema de saúde, primeiramente você deveria olhar se não é a tua coluna? Por que não falam isso para você, né? Então, o que acontece? Nos Estados Unidos é um pouquinho mais comum, né? E nos Estados Unidos é mais comum as pessoas irem a um quiroprático, né, para que seja feito um realinhamento de coluna, né? No Canadá também tem muitos quiropráticos, né, que fazem realinhamento de coluna. E aí eu vou até mostrar uma coisa aqui, ó. Por exemplo, ó, a pessoa tem um problema vamos colocar aqui no pescoço, ó, na parte, não, acho que eu vou colocar na lombar, que é mais fácil, ó. Vamos colocar aqui na parte lombar. Se a pessoa tem um problema aí na quarta vértebra ou na quinta, que é muito comum as pessoas terem, sabe aquele deslocamento que você tem na coluna embaixo, e aí pinça o nervo ciático, sabe? A pessoa sente ali que pinçou o ciático, pegou o meu ciático, tá travado, a pessoa tá travada ali com o ciático, e aí quando pega a quarta e a quinta lombar, tem causas mentais também prováveis, tá? Não pode ser só um esforço, porque às vezes você não fez, às vezes claro, a pessoa abusou, pegou ali um peso realmente, ele puxou de mau jeito e deu aquela travada, mas às vezes não, né? Às vezes ela tá com um problema ali na lombar, ou às vezes apareceu um tumor, né, nessa parte, e aí olha só a causa provável, tá? Rejeição da sexualidade, tá? Insegurança financeira, então geralmente, né, é uma pessoa que está insegura com respeito às finanças, né? Geralmente uma pessoa que é a base ali, a sustentação de várias pessoas dependem daquela pessoa, então ela se sente insegura, né? Será que eu vou dar conta, né, de cuidar de tudo isso, de ter o ganho financeiro para sustentar todas essas pessoas que dependem de mim? Aí dá problema ali na lombar. Então isso porque a mente, né, nosso corpo ele mostra tudo, tá? Ele fala. E aí, ó, medos relacionados com a carreira, tá? Sem ter ser impotente. Então, seria aí a quarta vértebra lombar. A quinta, insegurança, dificuldade de se comunicar, tá? A pessoa tem uma certa dificuldade aí para falar realmente o que ela pensa. Raiva ou incapacidade de aceitar o prazer, tá? Então, a pessoa acha que ela não é capaz, né, nem de aceitar o próprio prazer, de ter uma vida prazerosa. Então, é bem interessante, né? E aí, ó, tem frases, tá? Tem para você corrigir o padrão. Então, por isso que é bom que vocês adquirem aí os livros da Louise Hay, porque é muito bom para vocês realmente terem acesso a isso, porque são livros baratos, você vai adquirir, acho que é 19, 29 no máximo, tá? São conteúdos aí ótimos para vocês acessarem, né? Tem aí, vocês podem comprar pela internet, tá? Chega aí na casa de vocês, tranquilamente, não ganho nada com isso, tá? Tô contando aqui a questão da Louise Hay, porque realmente ela tem um trabalho incrível, tá? Ela tem um trabalho também com pessoas com AIDS, né, com HIV, ela já ajudou mentalmente a mais de 1 milhão de pessoas. Imagina, mais de 1 milhão de pessoas já foram beneficiadas, que tiveram HIV, foram beneficiadas com ela, com o trabalho dela, da Louise Hay.
Por quê? Porque ela ensina você através desses livros, né? E eu passo isso para os pacientes, né? Hoje, né, eu atendo alguns pacientes só, porque minha consulta demora 2 dias, né? E eu vou na casa do paciente, então são alguns pacientes que eu atendo, mas não é, a gente escolhe, faz uma triagem para ver, não atendo muitos. E aí qual é o trabalho? Eu trabalho também com os pacientes, né, com as pessoas que desenvolveram câncer, ou com os alunos também, né? Eu tenho aí mais de 5 mil alunos na internet, e o trabalho com os alunos também é isso, é fazer com que vocês tenham, né, realmente uma mente curativa, uma mente que faça com que você não tenha nenhuma doença. Tá? Eu quero que você tenha uma mente aí blindada. Né? Eu não sei o que é ficar doente há muitos anos, tá? Eu não tenho nenhum problema de saúde já há muitos anos. Eu que fui uma pessoa muito doente, até os meus 14, 15 anos, fiquei muito doente. Então, já tive 3 pneumonias, né? Tive aí diverticulite com 14 anos, né? Uma doença aí de pessoa bem mais velha, intoxicada, né? E então, né, hoje não tem nenhum problema. Não tem problema com vírus nenhum, né? Não tem um problema de resfriado, de gripe, não tem nenhum problema com isso. Bom, se você chegou agora, tem muita coisa para falar para você, então continua acompanhando aqui. Depois você pode voltar, né, assistir aqui novamente. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem algumas perguntas aqui. Deixa eu olhar aqui. Vamos ver aqui, ó. A Maria Silva, ó. Tratei meus filhos através da homeopatia desde os 2 anos e incluí a prática de esportes como natação e karatê, completando com alimentação saudáveis com frutas, legumes e verduras. Olha aí, parabéns, é isso mesmo. Né? Dificilmente, né, eles ficam doentes. Então é muito bom, parabéns aí. Que bom que eles puderam ter essa oportunidade, né? Porque hoje em dia a gente vê, né, que cada vez mais as crianças estão comendo errado, né? Os pais estão dando muitas coisas ruins porque mas ele gosta, né? Ele gosta, ou então mas ele vê o amiguinho, né? É tudo dessa forma. Então, para você não dar para o seu filho, né? É só você não ter em casa. Se você não compra, ele não vai comer, tá? Então pensa nisso. Se você não compra, ele não come, não tem ali na sua casa. Se ele vai comer fora, né? Ou procura na tua casa fazer certinho, fazer as coisas certinhas, porque você só tem a ganhar com isso, seu filho também, né? E depois se ele quiser comer fora é outra coisa, porque no dia a dia é o que importa, tá? Se ele tem uma alimentação boa diariamente, dificilmente ele fica doente, tá? Então faça dessa forma. E bom, deixa eu ver aqui, eu tinha separado aqui um outro conteúdo aqui para vocês, mas antes disso, né, quero convidar vocês aí para serem membros do nosso canal, né, no nosso canal no YouTube. Se você está aqui assistindo pelo YouTube, é só você clicar, né, no botão Seja Membro, tá? Você clicando no botão Seja Membro, você, a partir de R$ 7,99, né, você vira aí membro do nosso canal no YouTube, tá? Então acessa aí o nosso canal no YouTube, clica aí na minha foto, e aí aperte o botão Seja Membro a partir de R$ 7,99, tem R$ 24,99, R$ 29,99, e aí você vai acessar aí um conteúdo bem legal. Deixa eu ver aqui, o Stael tinha escrito aqui uma pergunta, deixa eu procurar aqui, ó. Tem uma amiga que está com câncer nos ossos, fiz uma pergunta acima, deixa eu olhar aqui, ó. Vamos ver aqui a pergunta dele. Aqui, achei, ó. Tem uma conhecida que está com câncer nos ossos, qual remédio natural que ela pode tomar? Ela sente muitas dores pelo corpo. Gratidão por tudo e pela sinceridade e carinho. Bom, primeira coisa, né, se ela está com se ela está com tumores aí nos ossos, claro, ela vai sentir dores mesmo, né, isso é normal, mas ela tem que mudar a alimentação aí o quanto antes, né, não sei como é a alimentação dela hoje, eu não sei se ela consome aí uma alimentação mais saudável, né, alimentos mais naturais, mas eu vou falar aqui mais um geral também, né, porque não é só uma coisa, tá? Tem muitas coisas que dá para fazer. Então, antes eu vou ver aqui todas as outras perguntas e aí a gente vai conversando e vai servir isso para ela também, tá? Depois você pode compartilhar com ela aqui. Eu tive um câncer de mama, a Josi, fiz cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Em maio tive uma embolia pulmonar, tive que parar com tamoxifeno e o exame de marcação de tumores está acima do máximo. Então, isso é o comum, tá? É o que acontece geralmente, né? Porque se a quimioterapia, a cirurgia, né, ela revertesse alguma coisa, né? Você teve em 2017, você teria se curado já e não estaria aí com os marcadores altos, né? Não sei se você assistiu desde o começo aqui a live, né, onde eu mostro, né, que a quimioterapia não tem comprovação científica, né? Muito pelo contrário, né? Tem um estudo de 12 anos falando disso, que ela só traz malefícios para o corpo. Mas, nós temos um corpo espetacular, tá? Nós temos aí nosso corpo, né, ele realmente é incrível. A gente consegue reverter, tá, isso. A gente consegue reverter qualquer doença. É só a gente mudar os hábitos, é só a gente começar a dar para o corpo o que ele precisa. Então, você tem que trazer as ferramentas, né, para o corpo, para que as enzimas, para que exista ali uma regeneração celular.
Então é para isso que o ideal é você, né, fazer aí uma alimentação mais crua, né? Então aí para a amiga aí da Estael também que está com, né, um câncer de pulmão, né? Você não vai achar uma dieta anti-câncer, tá? Uma alimentação anti-câncer que contenha carne, que contenha industrializados. Se o médico fala para você que você pode comer qualquer coisa, tá errado, tá? Porque, na verdade, você não pode, não é qualquer coisa que você pode comer. Geralmente eles falam isso porque eles não confiam que a pessoa vai se curar. Então falam, não, vou lá, a gente pode comer de tudo, pode comer o que tiver vontade. Porque eles não acham que a pessoa vai se curar, tá? É por isso. Por isso que eles acabam falando para você comer tudo, comer de tudo. Pergunta para eles qual é a taxa de cura. Qual é a taxa de cura dos pacientes que você tratou? Então, tipo assim, de todos os pacientes que você tratou aí, qual a taxa de cura? Qual o percentual de cura? Dificilmente eles vão falar para você que é mais que 30%. Dificilmente, tá? Eles vão falar isso para você. Sendo que existem tratamentos aí, mais de 300, né? Como eu disse aqui, que eu estudei, que tem aí de 93% a 98% de reversão. Né? A quimioterapia tem 2%, tá? Tem 2%. Então, deixa eu ver aqui. Então, assim, ó, esses tratamentos, né, seja também, né, esses tratamentos mais, eu digo que logo isso vai estar ultrapassado, tá? Logo isso vai ser uma coisa que não vai fazer mais sentido a gente fazer esse tipo de tratamento, vai se tornar obsoleto, tá? Por quê? Porque é muito mais fácil a gente realmente, né, colocar ali as nossas células para trabalhar, né? É muito mais fácil você reorganizar suas células para que elas tenham, né, realmente mais eficaz, enfim, para que você consiga reequilibrar o teu corpo, porque na verdade a doença não existe, tá? As doenças elas não existem. O que existe é um desequilíbrio no teu corpo. Você desequilibrou o teu corpo, tá? Seja com agentes externos ou com pensamentos, ou com atitudes, ou com comportamentos. Você é que desequilibrou o teu corpo. Então, não é o médico que vai reverter essa doença sua. É você mesmo. Não jogue a responsabilidade para outra pessoa. Assuma para você, você é o seu próprio médico, tá? Então questione, investigue, tá? Pergunte para ele, você está passando esse tratamento para mim, mas qual é o efeito colateral disso? Qual é o efeito colateral? Eu queria saber, tá? Você tem essa obrigação de perguntar, afinal é o teu corpo, né? Afinal tem pessoas que gostam de você, que querem ver você por mais tempo, que querem estar em contato com você por mais tempo. Então questione isso, tá? Questione realmente, procure aí saber, né, tudo isso e não aceite qualquer coisa que digam para você. Né? Tudo que eu estou falando aqui é o que as pesquisas científicas mostram. E é claro que tem muitas pesquisas científicas que são pagas, tá? São pagas ali para ter, né, um respaldo científico, mas tem indústrias pagando por aquilo. Mas aonde? Qual é a indústria que paga a indústria farmacêutica? Você vai ver, porque geralmente você vai ver que teve ali um patrocínio de uma indústria, né? Quando tem aí falando mal bem, né, de algum medicamento, alguma coisa, mas eles ocultam algumas outras coisas. Mas qual é a indústria farmacêutica que vai fazer uma pesquisa, por exemplo, baseada aí no, no óxido nítrico, né? Ou, como eu diria aí, que é a beterraba, né? Então, assim, eu quero realmente que vocês pesquisem, né? Procurem saber qual é a pesquisa científica que vai ser paga pela indústria, falando bem não, né? Mostrando aí os benefícios de você tomar sol. Praticamente 100% dos pacientes que têm câncer estão com taxas de vitamina D baixa, tá? Isso ninguém fala para você suplementar, né? A vitamina D, isso não falam para você, ó, vitamina D, será que eu tô com ela em dia, né? Então, assim, tem alguns exames que compensa você fazer ali para saber, né? Se você, vamos ver ó, de onde eu parei aqui, né? Tem, enfim, deixa eu olhar aqui que eu tinha anotado aqui algumas coisas, deixa eu dar uma olhada aqui. Enfim, a gente tem aí muitas pesquisas, né, que mostram realmente, né? Tem uma coisa que eu queria falar para vocês também, né? Voltando aí na questão das descobertas, né? Já vou olhar aqui de novo os tratamentos aqui também, mas tem uma coisa que não falam para vocês, é que a sua imunidade, ela é super importante para que você também não desenvolva, não é só doença viral, é doença crônica também, é câncer também. Então ela é super importante para isso, né? E aí os antioxidantes são de extrema importância, tá? São de extrema importância para vocês realmente, né, ficarem livres aí de várias doenças. Então o seu sistema imunológico é super importante para isso, tá? Então cada dia mais a gente tem que estar trabalhando mais o nosso corpo, né? Lá nesse congresso na Rússia, né, tem um médico lá que ele falava assim, que no congresso ele falava assim, que a única doença que existe, na verdade, é o envelhecimento. É só isso. O resto não existe. O resto são desequilíbrios, né? Se você conseguir
realmente, né, ter aí uma vida mais longa, né, através ali, né, seja dos alimentos, seja da sua mente, né, do trabalho mental, você continua, né, aí tendo uma vida ótima, você continua livre das doenças, né, das doenças crônicas. Então, o melhor realmente, né, para a gente é fazer com que a gente tenha aí um trabalho, né, mental, emocional, né, o detox pleno que eu chamo, né, que é também você trabalhar a parte da alimentação, né, praticar atividades físicas, né, e é isso. Assim como a Lisa aqui, ó, a Liz Figueiredo, ó, sigo o senhor porque admiro o seu trabalho. Eu tive teve dois câncer, dois aí, duas vezes, né? Me curei, né, com oração do Pai Eterno, terço e alimentação saudável. É isso, a fé é super importante, tá? Então, quando você também acredita que você vai sair dessa, né, e você identifica, né, que realmente, né, o câncer, ele é, né, um trabalho para você mudar o seu pensamento, né, para mudar a sua atitude, o seu comportamento. Quando você acredita nisso, você acaba ficando livre dele. Então, o câncer, ele é uma oportunidade para que você, né, mude o seu padrão. E muita gente fala, mas tem tipos de câncer que são, como eu diria, genético, né? Tem tipo de câncer que é genético? Olha, é muito pouco, tá? Não é nem 6%, né? É quase 6% dos tipos de câncer são genéticos, são ali através de algum desequilíbrio que você teve, né? Aí sim, mas a maioria não, tá? 80% vem através de maus hábitos, tá? Uma alimentação. Depois tem aí a parte, né, da mente, né, da tua mente, né, que eu falei aqui, né, dos padrões de pensamento, né, da raiva, das mágoas. Mas o legal é que dá para você fazer isso, dá para você inverter isso através de uma reprogramação mental, tá? Eu vou ler aqui daqui a pouco a reprogramação mental que a Louise Hay ensina, você fazer por 21 dias, né? Mais, né, de 21 dias, o ideal seria você fazer 30 dias seguidos. Eu vou ler para vocês aqui daqui a pouco, tá? E, bom, quero dar as boas-vindas aqui para Denise Passos, ó, que se tornou membro aqui do nosso canal no YouTube. Então, agora ela tem acesso aqui a conteúdos exclusivos. Então, seja bem-vinda aqui, a Denise Passos. Então, ó, pessoal, quem quiser, né, ser membro aqui do canal, assim como a Denise, né, eu sei que tem bastante gente assistindo aqui que já é membro do canal, mas quem ainda não é, quiser se inscrever aqui e ser membro do nosso canal, é só clicar aí no botão Seja Membro, e aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, tá? Tem lives exclusivos também, né, para você ter acesso, tá bom? Bom, claro, tem muitas coisas aí, né, que ajudam, né, enfim, que ajuda bastante, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre os dois principais, né, sobre câncer de mama e câncer de próstata, né, o que as descobertas aí mostram sobre esses dois tipos. Então, eu vou falar daqui a pouco, mas antes, ó, falando sobre o câncer, ó, é bom vocês anotarem. Aqui tem uma frase que a Louise Hay ensina, na verdade é um parágrafo, né, que é um conjunto com 3 frases, que é o seguinte, ó, ela fala assim, ó, com amor, eu perdoo e liberto todo o passado. Escolho encher minha vida de alegria. Eu me amo e me aprovo. Olha só que legal. Então, é super importante você trabalhar, né, o teu amor, a melhor pessoa da sua vida, a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo, né? Então, é super importante, né, que você faça isso, que você realmente trabalhe aí o perdão, né? E o perdão é com você mesmo, né? Trabalhar a questão do perdão aí com você, tá? Então, ó, essa frase, nesse parágrafo, ela fala: com amor, perdoo e liberto todo o passado. Eu escolho encher minha vida de alegria. Eu me amo e me aprovo. Olha que legal, né? São frases ótimas aí para a gente ler todos os dias. Então, né, pacientes com câncer, eu crio frases assim, baseadas nesses estudos, para isso, né? Para que você tenha realmente faça uma reversão, né? Aí das doenças, não só do câncer, mas de outras doenças também, né? Através disso. Agora deixa eu ver aqui, ó, tem a questão de nódulos também, ó, nódulos, né? Falando aí da questão da questão de nódulos na mama, né, ou um outro tipo de nódulo aí, ó. Ó, ressentimento, frustração e mágoa relacionadas consigo mesmo ou com a carreira profissional, tá? Vocês estão vendo que tem relação? Sempre tem alguma relação, né, nisso. Então, deixa eu olhar aqui a questão dos seios, ó. Ó, o seio representa a maternidade e o alimento físico e espiritual. Então, pessoas que têm problemas nos seios, ela pode ter uma tendência a superproteger as pessoas, um sentimento maternal exacerbado, pensa mais nos outros do que em si mesmo. Alguém se identificou aí, né? Pensa mais nos outros como em si mesmo. Então, geralmente, a maioria das pessoas fazem isso, né? A maioria das pessoas acabam pensando
muito mais, né, nas outras pessoas do que nelas mesmas, né, e acabam não deixando, né, de viver realmente uma vida plena, porque estão mais preocupadas no que as outras pessoas vão falar, né, e aí isso você vai acumulando mágoas, né, por quê? Porque a gente cria expectativa, né, se você acaba falando assim, eu vivi a minha vida em prol de tal pessoa, né, aí você vai se frustrar, você vai ter aí muitas mágoas, então você não tem que viver a vida em prol dos outros, tá? Você tem que viver a vida aí em prol realmente do teu benefício, né? E não é um egoísmo, né? Você tem que amar você mesmo, teu corpo, né? Então, né, é muito bom quando a gente, né, enfim, quando a gente percebe isso, né? Percebe que, pô, eu me amo realmente, né? Eu me aprovo e com amor eu liberto e perdoo todo o passado, escolho encher minha vida de alegria, eu me amo e me aprovo. No começo, o que acontece? Como o seu padrão de pensamento é diferente disso, você vai acabar achando estranho, né? Você vai achar esquisito isso e aí você não vai dar muita bola para isso, né? Mas vai insistindo, tem que ter disciplina, tá? Não é motivação. Motivação não vai levar você à cura. O que vai te levar é a disciplina, tá? A disciplina é muito mais importante do que a cura. Tá? Do que a cura não, desculpa, do que a motivação. Porque hoje você assiste aqui a live, está motivado, amanhã você fala, eu vou começar amanhã a fazer. E aí no outro dia você não tem motivação, você fala, deixa eu falar. Então, o que faz você mudar de vida não é a motivação, é a disciplina. Então, tenha como disciplina. Se você quer praticar uma atividade física, escolha um horário, defina uma meta, tá? Então, a mesma coisa, eu falo para os pacientes com câncer, tem alguma... Você está querendo reverter, tá? Mas quando você quer reverter? Vamos definir uma data? Vamos definir? Porque quando a gente define uma data, quando a gente traça um planejamento, né, os pacientes que não têm sucesso são aqueles que não têm meta. Tá? Se ele não tem meta, infelizmente ele não vai reverter, porque ele está vivendo empurrando com a barriga, né? As pessoas estão ali empurrando com a barriga, então você tem que realmente ter uma meta, definir. Por isso que os tratamentos ideais são aqueles que não vão colocar um prazo. Vamos assinar aqui um compromisso, eu e você, né? Compromisso aqui de que você vai se curar tal dia. Estou te trazendo aqui a informação, né, para você, e você vai ter a disciplina de acatar realmente, né, tudo que está sendo passado. Então você tem que ter essa disciplina. A disciplina é que leva você ao sucesso. Então você tem que ter disciplina. Sucesso em todas as coisas, não é só na questão da saúde também, tá? Se você tem aí, quer ter um emprego melhor, quer ter mais sucesso financeiro, você tem que ter disciplina, tá? Tem que ter a disciplina. Bom, tem algumas coisas, ó, eu queria falar aqui um importante alimento também, dois, na verdade, né, que falam bastante na questão aí da reversão do câncer, né, mais dois, e uma delas, né, é a quercetina, né, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, quercetina, mas a quercetina, ela tem um efeito, né, muito bom, na verdade, aí porque ela diminui ali os tumores, né, ela ajuda nisso, né, ela aumenta realmente, né, a possibilidade ali de sobrevida, né, dos pacientes, e você encontra ela, né, em abundância na cebola roxa, né, uma das mais, onde mais tem quercetina é na cebola roxa, então por isso que eu sempre indico para as pessoas, né, porque ela vai evitar a ocorrência, tem estudos que falam, ó, que ela evita a ocorrência de metástase, ela também tem propriedades anti-inflamatórias, né, aí vai criar um ambiente mais hostil, né, para os tumores, né, então eles não vão aumentar, né, e aí tem um outro estudo que fala que ela inibe o crescimento e a proliferação das células tumorais. Então, olha que legal. Né? Então, a quercetina é aí uma ótima, né? Ela tem aí pelo menos seis, né? Listei aqui seis, ó, anotei aqui, 6 propriedades ótimas da quercetina, né? Um alimento que você acha facilmente. Faz aí uma sopa de cebola, né? Vai ter muita quercetina. Ela é anti-inflamatória, ela provoca a apoptose, tá? O segundo, que seria o quê? A apoptose é quando o teu corpo, né, o teu cérebro, vai mandar mensagem para aquela célula tumoral que faz parte do teu corpo, para ela, opa, você está errada aí, você está fazendo coisas erradas. Então, ela vai mandar essa mensagem para que ela se desintegre. Então, por isso que é bom, né, você fazer uso dela, porque ela estimula essa apoptose, tá? Porque aí seria um suicídio, né? A célula tumoral vai provocar um suicídio. Ela evita a metástase, né? Seria a terceira, o quarto. Ela é antiangiogênica. O que seria isso? Né? Antiangiogênica é que ela inibe, né, o aumento das células. Né? A angiogênese é o crescimento, né, o aparecimento, a criação, né, ou a proliferação de células tumorais. Então, ela é antiangiogênica. E ela também estimula, né, o seu sistema imunológico. Então, ela é uma ótima, né, ela é ótima para isso, para deixar o teu sistema imunológico melhor. E, além disso, ela ainda ajuda na questão das fraquezas, né, porque ela vai ajudar aí, né, a eliminar, né, o corpo, eliminar do corpo, né, as substâncias tóxicas, né, como o benzopireno, por exemplo, né, uma toxina aí que causa câncer,
e tem muitas comidas, tem benzopireno. Benzopireno, para vocês terem uma ideia, tem aí no, no teu pãozinho na chapa, sabe? Aquele queimadinho, ali tem benzopireno, é um tipo de acrilamida, né? Então, todo aquele queimadinho, né? Então, se você for convidado aí para comer esse tipo de alimento, tome cuidado, viu? Cuidado, porque realmente o pão nosso de cada dia, né, de hoje, não é o mesmo do pão nosso de cada dia da época de Jesus, tá? Foi totalmente modificado, né? Os pães hoje só tem toxinas e, enfim, a farinha brasileira é adicionada de ácido fólico, que é cancerígeno, tá? Ele tem 26 estudos científicos que falam que o ácido fólico ele causa câncer e as mulheres tomam, né? Tomam ácido fólico durante a, a gravidez, né? Para a formação do tubo neural, mas na verdade não é o ácido fólico dessa forma que você tem que tomar sintético, não, é o folato, né? O ideal seria o folato que tem no brócolis, né? Tem aí nos vegetais verdes. Então, o ideal seria isso, tá? Bom, tem um outro, né, igual aí a quercetina, que é o indol, né, carbinol, né? O indol, ele contém esse ingrediente aí contém muito nas crucíferas, tá? Então, as crucíferas, né, já foi provado aí que o consumo, né, de crucíferas, seja aí brócolis, né, ah, enfim, tem várias crucíferas, né, que a gente pode consumir, né, as da família da mostarda também, né, couve, né, todas essas, quando você consome, né, você acaba, né, tendo aí muito desse componente, né, que ele vai regular o hormônio, né, ele é desintoxicante, ele é antioxidante, ele é antiangiogênico, ele provoca apoptose também, ele estimula também o sistema imunológico, e aí o ideal é que você consuma pelo menos aí 3 vezes por semana, né, as crucíferas para que você tenha aí um resultado muito bom aí no teu corpo. Pessoal, não esqueçam de dar o like, tá? Dá o like aí, podem ir comentando, mas deixem um like, tá? Dá uma curtida aí no vídeo, que assim o YouTube mostra para mais pessoas, tá bom? Bom, em 2000, tá? No ano 2000, tem um estudo, eu anotei aqui, ó, foi publicado aí um estudo bem interessante, que demonstrou que 3 porções ou mais, tá, das crucíferas por semana reduziam o risco de próstata, né, de câncer de próstata, praticamente pela metade, e principalmente porque diminuíam o risco de metástase. Então, olha só, né, isso no ano 2000, tá? Por que o médico não fala isso? Por que o oncologista, né, ou um nutrólogo ali responsável pela nutrição ali de um hospital oncológico, ele não fala, tem que fazer sopa de cebola, tem que dar sopa de brócolis para esses pacientes que estão aqui no hospital. Por que eles não falam isso? Porque não dá dinheiro, tá? Isso não dá dinheiro, infelizmente, tá? Tem muitos amigos que trabalham nessa área, mas infelizmente a maioria não fala, tá? Fala que você pode comer qualquer coisa e tá tudo bem, né? E aí, ó, dentre todas, né, as crucíferas, o estudo indicou, né, que o brócolis tem a maior ação anticâncer, né? Então, o indicado realmente é que você faça uso aí do brócolis, né? E não é só por causa do indol, não, é porque ele tem, né, o sulfarafano. Né? O ideal é que você faça uso desses vegetais na forma mais crua, porque quando você ferve, né, se você ferver elas, né, o ideal seria consumir crua mesmo. Brócolis, como que dá para fazer? Couve-flor, dá para fazer cru, tá? Você pica bem pequenininho, amassa, ó, macera com a mão. Procura aí um vídeo meu, tem um vídeo meu aqui no YouTube, que eu ensino você a fazer os macerados e os marinados, fazer cru. Eu ensino lá, ó, macera bastante, ali aperta o brócolis, coloca sal, né, sal rosa, limão, aperta bastante, você vai conseguir fazer ele cru, né? No máximo ali uma leve cozida no vapor, porque senão ele vai perder o sulfarafano, vai perder aí o indol também, né? E aí você enfim, vai ter o efeito desejado, tá bom? Então é isso. Tem um estudo também que foi realizado, né, lá na China, que ele demonstrou que as mulheres que comem uma porção de crucíferas por dia, elas têm 50% menos probabilidade de desenvolver câncer de mama, tá? Então, olha só, a mesma coisa de próstata, né? Esse estudo mostrou aí que para os homens, ó, reduz pela metade, para as mulheres, ó, 50% menos probabilidade de desenvolver câncer de mama, tá? E tem um outro estudo europeu que ele comprovou que as mulheres que consumiam crucíferas pelo menos uma vez por semana tinham a possibilidade 17% menor de ter câncer de mama. Olha só que legal. Então, ó, a gente tem tudo aqui na natureza, tá? A gente tem sim, tá? Tem um outro estudo, ó, que fala que as mulheres que consumiam mais crucíferas, né, elas apresentavam, esse estudo foi feito aí com um grupo, né, que, ó,
Quer ver? Ó, deixa eu ver aqui onde eu anotei. Vou começar. Eu comecei lendo do final. Ó. Tem um estudo que ele fala o seguinte: ó, ele demonstrou que a ingestão de crucíferas nos 3 primeiros anos após o diagnóstico de câncer de mama reduz a possibilidade de recidiva e morte pela doença. Tá? Constatou-se que quanto maior a ingestão de crucíferas pelas mulheres participantes do estudo, maior era a possibilidade de viverem sem o câncer. Então, as mulheres que consumiam mais crucíferas, elas apresentaram a possibilidade de 62% menor de morrer de câncer e 35% menor da recidiva do que aquelas que comiam poucas crucíferas, tá? Então, olha só, quantos alimentos a gente tem, né, para usar aí. Tem muitos alimentos, tá? Eu passei aí para você, os cogumelos também são ótimos, tá? Tem muitos estudos aí que mostram, né, os cogumelos são alimentos ótimos para você usar. Ele tem estudos aí dele que ele estimula, né, a apoptose das células cancerosas. Então, né, é muito bom para vocês fazerem uso deles, tá? Dos cogumelos. Vocês têm que consumir alimentos de verdade, tá? Procura consumir alimentos de verdade. Vocês olhem, por exemplo, o Dr. Léo Ribeiro, né, um médico aí renomado, né, no Brasil e no mundo, tem mais de 100 estudos publicados. Ele mesmo fala que, né, ele que indica ainda para outros casos, ele fala de ovos, né, carne, mas no câncer, ele fala que não pode comer, tá? Você não pode comer carne de jeito nenhum, ovos também não, tá? Tem que ter consumos vegetais. Por quê? Porque todos os estudos científicos falam isso, né? Mostram, para a reversão do câncer, você não pode comer carne, não pode ter acesso a industrializados, né? E aí, por que você não faz isso na sua vida toda, então? Né? Por que você não faz isso? Se você vê que um alimento, né, a carne, por exemplo, se ela faz mal, né, você vê ali que tem relação com mais de 10 tipos de câncer, tá? Tem a relação ali com a carne, por que você continua comendo? Né? Tem que ter a disciplina de mudar, né? E, bom, tem uma outra, né, que é bem legal também vocês fazerem uso, né, que é a cúrcuma, né, o açafrão da terra, né, ele é aí um excelente antitumoral, né, a cúrcuma, e também é muito bom para vocês usarem, né, porque a curcumina, né, que está presente ali, né, que é o principal agente tumoral ali da cúrcuma, né, ela tem, né, uma capacidade de inibir o crescimento de todas as células tumorais, tá? Os estudos mostraram isso para tumor de, olha só, câncer de ovário, mama, útero, cólon, fígado, vias biliares, pulmão, pâncreas, próstata, estômago, esôfago, leucemia, câncer cervical, melanoma e também osteosarcoma, etc. Tem vários tipos. Então, os estudos, né, realizados mostraram, né, que a cúrcuma, né, ou a curcumina, alcançou aí resultados incríveis, né, e com o desaparecimento dos tumores como um passe de mágica. Né? Então, e por que isso não é divulgado? Né? Mais uma descoberta aí, né, e por que não falam sobre isso? Né? Ela demonstrou aí que ela tem muitos efeitos aí ótimos, né? Mas infelizmente, né, não é divulgado, né? Assim como não divulga que o gengibre também, né? Foi descoberto que o gengibre ele também é um dos temperos aí mais usados na culinária indiana, na culinária oriental, né? O gengibre também, ele tem aí uma ação efetiva contra o câncer, né? Ele consegue induzir a apoptose também das células cancerosas, ele vai impedir a formação de novos vasos sanguíneos, né, que possibilitam aí o crescimento do tumor. E aí tem um estudo realizado na Universidade de Michigan, que é o seguinte, foi demonstrado que o pó do gengibre vendido em supermercados consegue matar as agressivas células de câncer de ovário. Olha só. Então, não é nem o gengibre mesmo puro, é em pó mesmo. E o estudo também demonstrou que o gengibre possui o benefício adicional de evitar que as células se tornem resistentes ao tratamento de quimioterapia. Isso para quem está fazendo aí a quimioterapia. E a maioria, né, das mulheres com câncer de ovário, elas desenvolvem uma doença recorrente que acaba se tornando, né, aí um problema muito sério, né, principalmente se você está fazendo aí, né, a quimioterapia. E por quê? Porque essa doença, né, ela está associada aí a uma resistência a essa apoptose das células, né, e aí você consegue acabar com isso, com essa resistência, fazendo uso do gengibre, tá? E o gengibre, né, para quem não sabe, eu já fiz aqui vídeo falando sobre isso, mas o gengibre é ótimo para evitar náuseas, né, enjoos, né, então, se infelizmente você está nessa de fazer aí a quimioterapia, se você está fazendo, ele é um alimento indispensável na sua vida aí, porque você vai ter que fazer uso dele, né, do gengibre, tá? Não sobe pressão, né, a maioria das pessoas falam, tem um vídeo falando sobre isso também, né, ele é um alimento termogênico, é vasodilatador, então você pode usar aí também. Depois, a gente tem algumas ervas, tá? Se vocês quiserem anotar, tem algumas ervas que são ótimas para reversão também, que tem comprovação científica, que são aí mais usadas na culinária mediterrânea. Aí a gente tem o tomilho, eu até fiz uma live falando sobre ele, mas tem, tomilho, eu fiz até algumas ervas, acho que 7 ervas, alguma coisa assim que eu fiz.
hortelã, tomilho, manjerona, tá? Tem também orégano, manjericão, alecrim, sálvia e louro. São 8, ó, são 8. Hortelã, tomilho, manjerona, orégano, manjericão, alecrim, sálvia e louro. São 8, ó. 8 aí, ervas, né, para você usar, que tem, né, elas exalam, as pesquisas mostraram que elas exalam um odor característico nessas ervas, por causa do alto teor de terpenos, né? O que seriam os terpenos, né? Que são aí, os terpenos, eles são responsáveis pelo aroma, né, maravilhoso, mas também por grandes propriedades anticâncer. Aí os estudos mostraram que os terpenos têm a capacidade de bloquear a proliferação das células cancerosas. E além dos terpenos, essas ervas também contêm ácido ursólico, que ataca o câncer em várias frentes. Então, ele vai impedir, né, a formação de novos vasos sanguíneos. A gente sabe, né, que no câncer a questão é você inibir a irrigação, né, você não pode ter ali uma irrigação sanguínea. Então, essas ervas aromáticas ajudam muito nisso, né, porque quanto mais irrigação tiver, quanto mais enraizamento, né, ele tiver, mais ele vai crescer. Então, né, ele age ali para inibir, né, essa alimentação para o tumor e também age como um anti-inflamatório, né, criando assim um ambiente também hostil ali, né, para o crescimento do tumor. E, além disso, né, vai aumentar a apoptose, né. Então, são ótimas essas plantas aromáticas, né, para você fazer uso aí, esses temperos, né, com esses cheirinhos aí deliciosos, né. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha separado aqui para vocês. Anotei alguns tópicos aqui, vamos ver aqui. Bom, deixa eu olhar aqui. E o açúcar, né, também seria... Eu nem falei muito dele aqui, porque, claro, hoje em dia já é bem... as pessoas já sabem, né, que o açúcar realmente faz mal, né, então acabei não falando muito. As farinhas, né, os alimentos refinados, né, os pães aí, né, mesmo que for integral, né, o paciente com câncer não é o ideal comer. E os laticínios, né, então troca aí por bebidas de origem vegetal, né, que você vai ter muito mais saúde, tá? Bom, e aí, o porquê que quando você vai... Eu já atendi muito paciente em hospital, chegava no hospital, a família me chamava, né, ou os médicos, quando tem ali um paciente que vai ser mandado para morrer em casa. E é triste, né, mas aconteceu muito isso. E aí o médico fala para a família, tem aí, né, um profissional aí que pega casos terminais, você quer... aqui não tem mais jeito, né, não tem mais o que fazer, mas talvez tenta com ele, né, tal. Então eu tive vários médicos que fizeram isso já. E aí, né, chegando lá, qual era a dieta do hospital? A dieta era produto industrializado, né? Paciente com câncer terminal, e não tinha ali alimentos que são anticâncer. Muito pelo contrário, né? Tinha ali pão, né, com café, pão, leite, né? Pão ali com leite com café. O café ainda nem é tanto assim, né? Falando mais do leite mesmo. E aí só coisas ruins, né, para o paciente comer, e a comida ali, mas e aí? Aí perguntava para, sempre era, às vezes, nutróloga, né, falei, e aí, mas o que seria melhor, né, já que ele vai para casa agora, qual que é a alimentação melhor para esse paciente, né? Ela me dava uma lista com todos esses alimentos que eu estou falando aqui para vocês hoje. Então eles sabem na prática, mas fora do hospital. No hospital, comia só porcaria. E aí, mas por que aqui no hospital não dá? Porque aqui não sou eu que mando. Aqui quem manda não sou eu. Eles não vão fazer suco verde aqui no hospital, vai ter um custo muito alto. Tá claro que tem hospitais que fazem, tá? Tem hospitais que têm aí, hospitais particulares, muito bem conceituados, que têm um tratamento diferenciado. Mas no hospital público, onde está o povo mesmo, não faz. Né? Não vai ter ali um suco verde, não vai ter um consumo de brócolis, de alimentação anticâncer especializada ali para o consumo desse paciente. Não vai ter, tá? Não vai ter uma alimentação crua, muito pelo contrário, é tudo embalado. Então, por quê? Porque a administração não quer ter esse gasto, né? E aí acabam matando as pessoas, né? Infelizmente. Bom, né, e aí, falei já da questão dos alimentos, qual seria a melhor forma, né, de cozinhar, né, de fazer o consumo, né? O ideal seria a gente fazer aí um consumo de uma alimentação mais crua mesmo, porque quando a gente faz, principalmente se você come alimentos cozidos, aí, assados, né, defumados, todos esses alimentos, eles produzem, né, hidrocarbonetos, né, que são aí, que tem um potencial muito alto aí, um potencial cancerígeno muito alto. E então o ideal seria você não consumir, né, esses tipos de alimentos, tá? Mesmo aí se você fizer, eu fiz na grelha, eu fiz na chapa, na brasa, tudo que aqueceu, né, aí a mais de 200 graus, vai gerar acrilamida, e aí, né, não é o ideal, né, para você fazer uso disso, tá? Lembra que eu falei no começo da live, falando da questão dos metais pesados? Então, o ideal seria que vocês usassem, né,
panelas aí que não tenham alumínio, né, usassem, enfim, não usassem plástico também, né, porque tem muitos contaminantes ali, né, nos plásticos tem os fitalatos, né, tem bisfenol, então não é só porque está escrito ali não contém bisfenol que está tudo bem, né, vai ter outros contaminantes, tá? Esses contaminantes, eles são substâncias, são disruptores endócrinos, tá? Então eles vão interferir diretamente ali no seu sistema hormonal, né, fazendo com que você comece aí a produzir tumores, né, hormônio dependentes. Então os fitalatos são um desses, né, e então não é ideal aí que vocês façam uso, tá? Então a gente tem aí, né, use o vidro, né, para guardar a comida, eu uso utensílios de vidro, é muito melhor, né, tem aí uns potinhos de vidro para você usar, é muito melhor, tá? Bom, e aí, alimentação, a dieta, né, tem muitas dietas, tem muitas técnicas, né, muitas terapias também. As dietas, né, as melhores são a quanto mais cru, né, você consumir, quanto mais vegetal, melhor, né. Então, o ideal é que você faça uso né, dessa alimentação. Né. Tem algumas técnicas também que ajudam, né, e que a medicina não divulga muito, né, uma delas é a acupuntura, mas também, né, algumas terapias aí mais energéticas, né, como o Reiki, também se mostrou muito promissor, né, tem aí comprovado, né, a questão do Reiki para alívio da dor, tá? Tanto alívio da dor como alívio da ansiedade. Então, é muito bom aí que vocês façam uso disso. Depois, a gente tem, né, na medicina oriental, faz muito uso, né, de antioxidantes. Então, bom, o que mais aí que eu tenho para falar para vocês? Bom, então, né, falei aqui da importância também da atividade física, né, falei da questão da vitamina D, né, o sol é super importante, né, tem aí vários estudos falando, né, das pessoas que têm aí uma baixa de vitamina D, né, então o ideal seria também que você, né, falei da questão das pessoas com câncer, né, tem um nível de vitamina D baixo, né, então o ideal aí é que você realmente faça uso aí do sol, tá? Bom, então, pessoal, quero agradecer aí vocês, a presença de vocês aí. Então, foi um prazer aí falar com vocês. Aproveita aí para compartilhar esse conteúdo, se inscreve ainda, seja membro do nosso canal, tá bom? Então, um beijão para vocês. Valeu, então, um abração. Fiquem com Deus. Valeu, um abração.